Fala conosco o Reginaldo Rivelino Jandoso, mais conhecido também como Piá. E o Piá tem uma história na ponte que é algo assim sensacional. Eu sou fã do Piá pelo que eu acompanhei dele na Ponte Preta, meu pai, meu padrasto, enfim. Então é um cara assim que a gente tem um tremendo respeito com o Piá. E Piá, um prazer inenarrável estar conversando com você. Boa tarde e obrigado por atender a Rádio Central. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Piá? Tranquilo? Poxa, satisfação toda minha, pô. Aí sim, hein? Aí sim. Aliás, né, tem torcedor dele. A hora que eu falei que o Piá ia falar na Rádio Central, tem torcedor aqui no meu WhatsApp delirando, já escutando. Enfim, Piá, gostaria de saber, né? Como é que você tá? Se você aí tá parado aí no futebol, né? Pensa em retornar aí pra alguma carreira de técnico, enfim, ou já encerrou mesmo, quer ficar mais curtindo agora tranquilo? Não, eu estava em Campo Grande, né? Eu estava Sim. como treinador no Independente de Limeira. Depois eu fui para Campo Grande e continuo ainda, né? Fazendo trabalho. Estou estudando, fiz o licença B da CBF. Agora estou já encaminhando para fazer o licença A também. E estou trabalhando. Segunda-feira estou indo para o Paraná conversar com o pessoal lá do Campo Mourão. E provavelmente depois eu vou para Irati, para o Paraná também, para conversar com o pessoal para ver se a gente fecha alguma coisa, né? Meu trabalho hoje é completamente fora das quatro linhas, né? Como treinador, Sim. mas estou aí, estou na luta, trabalhando e buscando o meu espaço. E aí você tá fazendo esses cursos e tudo mais, e gostaria que você falasse, né, se tu vem acompanhando aí a Ponte, né, se você assistiu aí alguns jogos aí da Macaca neste Campeonato Paulista, né, e se você aí conseguiu firmar alguma opinião, né, o que você achou da Ponte aí nesse Campeonato Paulista, que não se classificou, né, Pia, pra fase final, mas tá nessa final aí do Troféu do Interior e tem a Série B pela frente, né? Isso, não, acompanho não só a Ponte, como acompanho todos os jogos, todos os campeonatos, mas a Ponte em especial, né, que é um time que, poxa, hoje sou Ponte Pretano de coração, tenho um carinho muito grande, acho que foi o clube que eu mais me identifiquei como jogador, e acompanhei sim todo o Campeonato Paulista, foi uma equipe de altos e baixos, né, eu acho que a Ponte hoje, dentro do Campeonato Paulista, eu vejo assim que um pouco mais de atenção na parte de jogadores que tenham identificação com o clube na hora das contratações. Você consegue montar uma equipe que você consegue buscar e disputar títulos, entendeu? Eu sempre falo isso com o pessoal, que a época que a gente jogou era uma época completamente diferente, era uma época muito difícil você bater de frente com os grandes, pela qualidade que tinha no Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Hoje eu vejo o Palmeiras é um time que gasta muito, mas não consegue montar um time. Então, dentro do interior, dentro da Ponte, que hoje é com certeza a quinta maior força do Campeonato Paulista, se tivesse um pouquinho mais de atenção aí na hora de contratação de jogadores com identidade do clube, eu tenho certeza que a Ponte conseguiria, dentro do Campeonato Paulista, buscar um título sim. Ô, Pia, e não dá nem pra negar o conhecimento que você tem na Ponte Preta, né? Com Ponte Preta, e você falou aí de identidade com o clube, né? E todo mundo fala, né? Conversamos com o Louser aí há pouco, né? Há poucos minutos, ele que foi o treinador do Guarani no ano passado, e ele falou do derby e tudo mais, que não tem, pelo menos ele não encontrou nada igual ainda no Brasil nessa carreira dele de técnico. E até te perguntar, isso tá na pauta, mas antes, o que é pra você a identidade de um jogador da Ponte, né? Ah, tem que ter a identidade do clube. Só que quando eu ouço falar isso na Ponte, né, é algo diferente, que soa diferente, porque é uma identidade ponte-pretana. E você, com essa convivência, com esse conhecimento seu, e, aliás, um conhecimento fantástico com a Ponte Preta, o que na sua visão é uma identidade da Ponte Preta para um jogador de futebol aí que você mencionou há pouco? Olha, eu particularmente, né, cara, joguei 8 anos na Ponte Preta e fui um cara que me identifiquei muito com a torcida da Ponte Preta, porque é uma torcida, às vezes, que ela vai cobrar muito mais empenho, muito mais tesão, muito mais vontade do jogador,
que às vezes o jogador que vai chegar e vai ser craque de futebol. Então, a Ponte Preta é um time que o jogador tem que vestir a camisa. E são poucos os jogadores que conseguem jogar daquele lado do alambrado ali. Eu, particularmente, vi muitos jogadores, quando a gente estava ganhando o jogo, aparecia. Quando a gente jogava fora, aparecia. E quando nós jogávamos dentro de casa, que o time estava em situação difícil, perdendo ou empatando, jogadores que não conseguiam jogar, não conseguiam render, por causa da cobrança da Ponte Preta muito grande, uma torcida muito apaixonada. Então, acho que, primeiramente, o jogador para jogar na Ponte Preta tem que ter uma personalidade muito grande. Eu joguei Cruzeiro e Atlético, joguei Atlético Paranaense e Curitiba, joguei Corinthians e Santos, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, Santos e Corinthians, joguei vários clássicos, mas eu nunca vi uma rivalidade tão grande como Ponte e Guarani. Acho que foi a rivalidade mais forte que eu joguei. Então é por isso que eu falo, hoje você vê no São Paulo ex-jogadores que conhecem do clube lá dentro, trabalhando dentro do clube, a trazer jogadores com identidade do clube. Você vê no Corinthians a mesma coisa, no Santos a mesma coisa. E aí eu vejo na Ponte Preta contratando jogadores, né, que nunca vestiram a camisa da Ponte Preta, para serem as pessoas responsáveis a montarem a equipe. Eu, particularmente, na minha época, vi um cara, Marco Antônio Eberlin, que foi um cara que muito criticado, mas também montava times competitivos, fortes. O próprio Gustavo Bueno, que é da minha época também. São pessoas que têm identidade com o clube, entendeu? Que participaram do clube. Eu acho que, infelizmente, a Ponte Preta é um clube que não olha para as pessoas que vestiram realmente a camisa da Ponte Preta, que não dão espaço para pessoas que realmente conhecem a identidade da Ponte Preta. Acho que isso falta e muito aí dentro da Ponte Preta. Para que na hora de você contratar, na hora de você trazer, você buscar a dedo o jogador. Saber que tem certos jogadores, por mais que sejam grandes jogadores, que tenham feito grandes feitos nos clubes, vai chegar aí no clube e não vai conseguir render. Então, eu creio que hoje, o futebol de hoje, a Ponte, com a estrutura que tem tudo para montar uma grande equipe e brigar por título. Ô Piá, você tocou num ponto aí que a Ponte vive realmente no momento atual sobre isso, né? Porque acabou aí se desligando do executivo de futebol Barbarotti e tá nessa dúvida, né? Provavelmente vai ser aí muito chances consideráveis aí de ser o Gustavo Bueno, né? Pelo menos de acordo com algumas informações já tá praticamente certo que ele vai ser esse novo gestor do futebol. Esse novo velho gestor, né? Porque já dirigiu aí, já fez essa função na Ponte Preta há alguns anos. Mas você tocou no nome dele e também do Eberlin. E eu queria que você falasse, né, da sua relação com o Eberlin. Como é que era o Eberlin também nessa função, né, nesse tempo que você jogou na Ponte Preta? Gostaria que você falasse também, claro, do Gustavo Bueno, né? Como é que era também, como que você conheceu o filho do mestre, né, do mestre de cá. Então, gostaria que você comentasse também sobre essas duas pessoas, mas como é que era também, primeiramente, o Eberlin aí na Ponte Preta? Cara, o Eberlin, poxa, foi um cara que nós trabalhamos. Ele foi diretor, foi vice-presidente na época, né? Quando eu joguei, sempre foi o Sérgio Carnielli também. É uma pessoa também que eu tenho um respeito muito grande. Foi a pessoa que me contratou, foi a pessoa que me abriu as portas da Ponte Preta. Mas o Marco Eberlin era um cara que, poxa, ele sabia a língua do jogador, sabia levar o jogador. Na época, o Gustavo Ruga, ele era preparador físico. Na realidade, ele era auxiliar do Cristiano Nunes, que está no Inter de Porto Alegre, o Guga. A gente trabalhou muito junto. Trabalhamos em situações de, poxa, subimos em 99 na Série A2 do Paulista. Chegamos no Brasileiro de igual para igual. A gente não perdia dentro de casa para ninguém. Era muito difícil um timezinho grande para arrumar um empate aí dentro. Era muito difícil. Por quê? A gente criava um ambiente de guerra em cada partida que disputava. E isso tinha muito o dedo dessas pessoas. O Gustavo,
eu particularmente não tive oportunidade de trabalhar com ele como gestor, mas eu tenho certeza que é um cara que, poxa, aprendeu e muito com a gente. Na época ele era auxiliar, ele viu muito isso dentro do vestiário, dentro dos túneis, dentro das viagens. Então é um cara que veio muito a linha. Mas na minha época, como era o Marco Antônio Berlim, era um cara que sabia levar, sabia conversar, tinha a língua do jogador e trazia os jogadores que eram a cara da Ponte Preta. Tanto que em 2003, com todas as dificuldades, a gente sem receber, todos aqueles meses sem receber, a gente ia para campo e dava vida, e a gente fechava o grupo e falava: nós não vamos cair. Surgiu aquele assunto de Big Brother, da Ponte Preta. A gente fazia uma reunião no outro dia, 3, 4 iam embora, e a gente reunia e vinha o pessoal, no caso na época o Marco Antônio Berninho, o Cristiano Nunes, o Pablo Gustavo Bueno, que estava junto com a gente, fechava com o Abel Braga, e a gente sentava, conversava e falava: a gente vai ficar até o final nisso aqui, só que a gente não deixa a ponte cair. E nós lutamos até o final, temos tudo que a gente tinha e não deixamos a ponte cair. Tanto que eu fui para a ponte, fiquei 8 anos, subi a ponte na Série A2 do Paulista, brigamos em Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro, mas em todo o tempo nós nunca deixamos a Ponte Preta cair, porque tinha um pessoal muito forte por trás da gente. Ô, Piá, e como é que era também a relação com o Abel Braga, né? Que era aí o treinador aí neste ano de 2013, você falou aí de salários, os salários que não eram pagos, né? Isso marcou na história da Ponte, né? O Abel aí virou praticamente uma das pessoas mais respeitadas aí como técnico na torcida da Ponte, você como jogador, enfim, também por esse ano de 2003. Mas como é que era o Abel, né? No vestiário, na conversa, vocês sem receber salário, como é que ele conversava com vocês ali na preleção, enfim, principalmente naqueles jogos importantes aí que a Ponte estava aí lutando para não ser rebaixada? Olha, o Abel, né, cara? O Abel é um paizão, é um cara maravilhoso, é um cara que ele sabe levar os jogadores também. Era uma situação muito difícil, onde nós se fechamos, onde um time que nós tínhamos 2001, 2002, 2000, 99, um time que nós batia de frente com todo mundo e praticamente saiu quase todo mundo daquele time que tinha. Foram pouquíssimos jogadores que ficaram daquela equipe que era vencedora. Eu, né, poxa, eu era capitão do time, eu era um dos líderes daquela equipe, e quando a gente sentava, conversava, o Abel chacoalhava e falava que, além de existir um clube, uma torcida, um clube, um escudo, existia a gente, existia nós, jogadores, comissão técnica, profissionais que estavam ali, que não queriam ficar manchados por ser nós, que seríamos as pessoas que derrubariam a Ponte Preta de um brasileiro Série A. De um brasileiro Série A de muita qualidade. Não é hoje do futebol, a realidade do futebol hoje, tático, defensivo. Era um futebol de muita qualidade, muitos craques. E mesmo assim, nós se juntando, se apegamos junto com a comissão técnica, junto com o Abel, que é um grande treinador, um grande ser humano, um grande homem, e fomos até o final daquele jogo contra o Fortaleza, que o empate era dele. Nós vencemos 2-0 em casa e conseguimos tirar a Ponte Preta do rebaixamento em 2003. Ô, Pia, e dá pra falar que lá, naquele ano de 2003, você falou que hoje você se considera, e é inegável que você seja um ponte pretano aí de alma, né? Criou um amor pela ponte. Mas dá pra falar que naquele ano de 2003, todo ponte pretano fala que quando sofre assim, que o cara realmente se consolida um ponte pretano, né? Que ele vira um ponte pretano, que o torcedor da Macaca tem aí sofrimento, é aquela batalha, né? Aquela guerra contra tudo e contra todos. Dá pra falar que nesse ano de 2003 você
realmente consolidou, não que antes você não era, mas que você ali consolidou esse carinho, esse amor que você tem pela Ponte, talvez até em optando aí em ficar na Ponte mesmo, sem salários, com essa bagunça toda, né, de jogador indo embora, o campeonato rolando, vocês tendo que fugir de rebaixamento, ali ficou ali marcado pra você o amor que você tem pela Ponte? Olha, cara, eu com certeza, cara, vou falar pra você coisas que aconteceram em bastidores que a gente reunia, que a gente conversava e a gente se falava e, poxa, nós chegamos a fechar em jogadores, pô. A gente se fechava, falava, saía da reunião, o telefone não parava de tocar. Por quê? Porque os caras ligavam pra gente e ligaram pra mim muito e falavam assim: olha, eu vou depositar o dinheiro do fundo de garantia e você pode apresentar aqui amanhã. Me ligaram de vários clubes para mim ir embora, como aconteceu isso com outros jogadores também. Os jogadores foram embora. E uma coisa que é até engraçada de se falar, que vários jogadores da época nossa estavam ali, né, naquela situação difícil, e falavam para mim assim: poxa, pô, vem pra cá, os clubes oferecendo, e o próprio Marco Antônio Berlim me reunia comigo e falava assim: velho, cara, você é um cara que tem identidade muito forte com a Ponte Preta, com a torcida. Se você for embora, nós vamos cair, nós vamos desmoronar. Porque essa molecada que tá vindo aí, eles estão todos fechados com você. Segura, fica, não vai embora. E eu falei: não, eu não vou embora, vou ficar aqui até o final, não vou sair daqui. E várias pessoas que conversaram comigo e falaram também que não iam embora, quando vinha a proposta, no outro dia se apresentavam e iam embora. Né? Mas eu não me arrependo disso não, fiquei até o final, né? Não fui embora, honrei a minha palavra, de não ir embora, fiquei, mesmo sem receber aquele ano, da dificuldade toda que foi, ficamos até o final. E jogadores da Ponte foram embora, colocaram a Ponte na justiça, acabaram indo para outro clube, recebendo, né, a justiça da Ponte Preta e foram embora. Eu acabei ficando, uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum, nunca falei para ninguém. Acabei ficando na Ponte Preta, acabei não recebendo, acabei nunca entrando na justiça contra a Ponte Preta, continuei também sem receber, nunca recebi, né? Até hoje eu escuto isso até da minha família, que eu fui burro, mas eu nunca coloquei a Ponte na justiça, não recebi, fiquei até o final, não deixamos a Ponte Preta cair, é claro, com o grupo que estava lá, com o Abel Braga, comissão técnica, mas eu com certeza, pode ter certeza que eu era um dos líderes, um dos cabeças que segurava o piano lá dentro. E além de não receber, nunca tive oportunidade, nunca tive as portas abertas na Ponte Preta, mas não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário. É um clube que eu amo, é um clube que eu acompanho. Hoje eu tenho a carteirinha livre, acesso para ir no estádio. São poucas as vezes que eu fui ao estádio da Ponte Preta, mas é um clube que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por essa torcida maravilhosa. E o que eu sinto, e muito mesmo, que a gente não ter conseguido dar um título, que eu tenho certeza absoluta que aquele em 2001 contra o Botafogo, que infelizmente a gente acabou tomando aquele gol no finalzinho de pênalti, ali você pode ter certeza, se a gente passa o Botafogo e chega na final, nós fatalmente seríamos campeões. A gente já tinha pego o Corinthians, tinha ganhado de 3, tinha ganhado de 2, mas infelizmente não foi aí no momento. É a única coisa que eu sinto assim, de não poder ter dado um título para essa torcida maravilhosa da Ponte, que merece e muito um título.
Ô, Pia, e mesmo até a última da minha parte, até para entregar aqui para os companheiros perguntarem a você também, em 2003, né, no segundo turno, 13ª rodada, tô com a ficha aqui, a Ponte ganhou do Guarani no derby 3-1 no Brinco. Você jogou, aí depois deu lugar ao Ricardo Conceição, Lauro, Marquinhos, Gabriel, Gerson e Alan, depois Luiz Carlos, Roberto, Piá, depois Ricardo Conceição, Vaguinho, depois Ângelo e Nenê, Jean também e Rirena, o técnico Abel Braga. E aí foi aquele jogo clássico, né, que o Rirena marcou os 3. E mesmo com essa dificuldade toda, Piá, vocês ainda venceram um derby, cara. Ganhamos o derby lá dentro. Sim. Lá dentro do Brinco de Ouro, por 3-1, um dia chuvoso, tinha chovido bastante. E você vê aí na escalação da Ponte Preta, que não eram aquela Ponte Preta de grandes jogadores de um timão, não. Mas era um time que tinha uma vontade, tinha um tesão. E eu tinha falado com o pessoal no vestiário, tinha falado com o pessoal durante a semana que era um derby, era diferente. Que a gente estava brigando para não cair, mas se a gente ganhasse o derby, aquilo ia dar muita força para a gente dentro do campeonato. Cara, eu falar porque é até engraçado de falar isso, mas quantas vezes eu não peguei jogador pelo pescoço, não saí na porrada naqueles corredor, que eu era assim, vamos colocar assim, né? Hoje eu sou treinador e eu cobro muito jogadores em cima de profissionalismo, mas eu era um péssimo profissional quando eu jogava. Mas eu, quando eu estava dentro de campo, eu não queria perder para ninguém, eu me entregava, eu podia jogar mal, errar 10 passes, mas eu me doava muito, me entregava ao máximo para vencer. E, cara, quem jogava comigo sabia disso, que eu não corria do pau, eu não corria da bola, eu não tinha medo de jogar, não tinha medo de errar. Então, para jogar na Ponte, tinha que ser assim. E foi assim que eu joguei meus 8 anos da minha vida. E, poxa, hoje eu falo com os jogadores que jogaram comigo, os caras falam assim, ó, no dia ruim da Ponte Preta, no momento ruim, o Piá aparecia e falava, me dá a bola. Tá ruim? Me dá a bola. Aí eu falava assim, até brincava e falava assim, ó, vocês estão escondendo, só que lá no vestiário não tem como vocês se esconder. Eu falava isso para jogador dentro de campo. Quantas vezes eu não saí brigando com o jogador em túnel, em vestiário, trancar a porta e o pau comer, e depois a gente voltar para dentro de campo, ganhar e depois sair e se abraçar. Mas isso é Ponte Preta, cara. Isso é história de um clube que é louco. Eu sou apaixonado pela Ponte Preta. E da onde saiu o Rirena, hein, Piá, naquele derby lá, pô? O cara entra e marca 3 gols, meu. Você vê, cara, o Rirena foi contratado no argentino, veio um jogador que era a cara da Ponte também, que era aguerrido, lutador, brigador, não desistia nunca. Era um jogador que não era um craque de bola, mas era um jogador que se entregava dentro de campo. Era a cara do argentino mesmo. E veio e acabou sendo abençoado aí nesse jogo com os 3 gols, que deu uma moral muito grande para que a gente conseguisse vencer o Guarani e naquele jogo nos dar moral para que a gente conseguisse se levantar, lutar até o final. E o que era mais importante era não deixar a macaquinha querida cair. Rony Romanini. Pia, primeiramente, aí é um grande prazer, né, tá falando com você. Eu tenho 28 anos, então realmente a minha infância foi vendo você jogar ao lado de grandes craques também da Ponte Preta, mas você se destacando, você bem falou. Não fui muito profissional na minha carreira, mas, pô, se fosse, seria um dos craques aí realmente do Brasil, porque eu jogava muita bola. Pia, falando em qualidade do elenco, que foi o que você falou na primeira pergunta, que antigamente os times vocês enfrentavam grandes esquadrões ali nos grandes de São Paulo, mas a Ponte Preta também tinha um time legal. Eu gostaria que você relembrasse, infelizmente para você não foi tão boa, mas aquelas quartas de final do Brasileiro de 99 contra o São Paulo, a Ponte Preta tinha feito até então uma fase inicial melhor que a do São Paulo, tinha o favoritismo ali de certa forma, e Claudinho, Roberto, Mineiro, Luiz Fabiano, você, Fábio Luciano, Ronaldão, era um timaço aquele da Ponte Preta. E foram 3 grandes jogos contra aquele São Paulo. Você chegou a ser expulso, claro, mas o que você gosta de lembrar daquele esquadrão da Ponte Preta? E você jogou lá naquele São Paulo contra a Raí, França, Marcelinho Paraíba. Como que foi esse jogo, jogar esse grande confronto que tá na memória de todo mundo? Olha, primeiramente, né, cara, poxa, você chegar
num campeonato brasileiro Série A. O nosso time tinha subido da Série A2 do Paulista aquele ano, em 99. Aquele ano tinha um campeonato que você tinha a média do ano anterior. De 98, a Ponte escapou no último jogo para não cair, em 98. Então nós chegamos em 99, já tendo que fazer bastante ponto para recuperar os pontos perdidos de 98. Era assim o campeonato. Você já entrava com a média lá embaixo. Então nós terminamos em quarto no Brasileiro da Série A em 99, porque a nossa média de 98 foi muito baixa. Senão, nós tínhamos terminado em primeiro ou segundo no ponto geral. Era a época de playoff, que você tinha 3 jogos. E a gente estava ganhando de 2-0 o primeiro jogo. São Paulo virou 3-2. Foi no jogo lá dentro do Morumbi. Depois nós ganhamos de 2-1 dentro de casa. E o último jogo jogava pelo empate. A gente estava ganhando de 1-0. Eu estava no rebote. Loeblin era o árbitro. Onde Meu Deus. escanteio, a bola caiu no rebote, eu dominei a bola, driblei o Wilson, que era o zagueiro, ele fez a falta em mim, eu caí, peguei a bola com a mão. Bem dentro. Eu estava fora da área, eu caí com a bola dentro da área. Ele deu o pênalti. Aí, na época, Raí, França, Dodô, o pessoal já falava pra mim, poxa, se a brincadeira um pênalti desse que ele deu contra vocês. Nós falamos, brigamos, xingamos pra caramba o Loebre, e ele deu o pênalti. Ali foi um empate, depois a gente fez 2-1 ainda, eles fizeram 2-2 e viraram no finalzinho. Nós ficamos de fora da semifinal do Brasileiro de 99. Passou 500 anos, aí vem o Loeblin depois se desculpar com a Ponte. Encontrei com ele já algumas vezes e ele se desculpou, falando que ele viu o lance, ele viu que ele errou. Talvez se ele me encontrasse naquela época e fosse se desculpar, com certeza eu não teria a calma que eu tive depois de anos que encontrei com ele. Mas infelizmente, né, cara, foi um lance que eu sinto muito de ter prejudicado a Ponte Preta. Só que foi uma falta, eu caí, peguei a bola com a mão e prejudicou a Ponte Preta. Eu sinto muito, me arrependo muito, peço perdão aos pontos pretanos pelo lance. Mas infelizmente foi um erro grotesco foi um erro que logo em seguida o Dida, nós jogamos junto no Cruzeiro, goleiro, ele falou comigo depois, na semifinal, ele falou assim, pô, meu irmão, o que eles fizeram com você lá e o Raí fez o gol contra vocês, eu descontei pegando os 2 pênaltis dele na semifinal. Ô Piá, mas assim, na história mesmo, acho que nenhum torcedor te responsabiliza pelo acontecido. Todo mundo ficou revoltado com o Loeblin, inclusive o Rogério Ceni fez muita cera no final, me lembro muito bem disso também, irritou muito os torcedores da Ponte Preta. Mas assim, baseado aí no que a gente falou então desse jogo, dessa máquina que era o time da Ponte Preta mesmo, você bem disse que poderia ter chego até mais longe, o Corinthians era uma máquina também naquele ano, mas a Ponte acho que pra mim era do nível do Atlético Mineiro, nível do Cruzeiro, times que foram bem naquele ano. Queria que então, já que você tá nisso, falasse pra mim qual que é o seu meia, que foi o melhor parceiro ali na meiuca sua, principalmente na Ponte Preta, entre tantos que passaram, e qual que quando jogava você não queria que jogasse não, porque tinha medo que roubasse lugar, que ganhasse mais espaço, aquele que incomodava. Olha, velho, na época que a gente jogava na Ponte, puxa vida, meu Deus, você pegava os times do outro lado, nós pegamos Corinthians com Marcelinho e Ricardinho, nós pegamos Cruzeiro com Alex, pegamos Grêmio com Ronaldinho Gaúcho, misericórdia, pegava o São Paulo com Raí, França, misericórdia, eram muitos times fortes, nós pegava o Flamengo com Petkovic, Edilson, misericórdia, era cada time que, pelo amor de Deus, aí eu vejo hoje... Hoje estão na Europa, né? Os grandes jogadores hoje estão na Europa, senão o brasileiro seria muito mais forte. Você vê, mas na nossa época, esses jogadores aí eram jogadores de nível mundial. Nível mundial. A gente enfrentava de igual para igual
E para ganhar da gente, os caras tinham que suar muito. Que a gente jogava de igual para igual dentro e fora de casa. Então, para você ver a força do time nosso da Ponte Preta que era. Carlos Rodrigues. Pia, um abraço pra você, uma boa tarde. Eu queria fugir um pouquinho do assunto Ponte Preta, porque hoje tem a semifinal da Série A2, né, Inter de Limeira e 15 de Piracicaba, e você é um cara que tem muita história também na Inter, né, inclusive numa reta final de Série A2 contra a Santista, você barbarizou no jogo, a Inter foi campeã. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse confronto aí, a Inter brigando pelo acesso, e se eu não me engano, você até me corrija se eu estiver errado, você tem um primo que joga na Inter, né, que vai estar em campo hoje, conta um pouco dessa história. Tenho sim, tenho o Nata, volante. Meu primo é um grande jogador também, um jogador de muita qualidade, um jogador de muita vontade, muita raça, um jogador que é a cara da Ponte Preta. Até já falei em algumas situações, já ofereci ele, mas hoje, né, o futebol tá muito difícil. Hoje o jogador, o cara que tem identidade, não tem autoridade para indicar um jogador. É complicado. Mas meu primo tá hoje sim, tá na Inter de Limeira, é um dos grandes líderes dentro da equipe, que joga contra o 15 hoje. É uma equipe que está brigando para chegar, tem tudo para subir, é uma grande equipe, uma equipe bem treinada com o João Valim, né? E eu, em 96, tive a oportunidade, foi o único campeonato que eu joguei pela Inter, né? O resto eu era muito garoto, não tinha muita oportunidade. Mas quando eu tive a oportunidade, em 96, nós subimos. Quando a Portuguesa Santista foi a final, onde o Santos foi me ver para me comprar. Nós ganhamos de 4-0, eu fiz 2 gols e dei o passe para os outros 2. E foi a oportunidade que eu tive de subir a Inter, nós fomos campeões. E posteriormente, depois eu fui para o Santos. Reginaldo Rivelino Jandoso, o Piá. Piá, primeiramente, queria te agradecer muito a atenção com a Rádio Central por atender a equipe de reportagem nesse sabadão à tarde, né? E, claro, creio eu que, pelo menos na minha visão, e do torcedor aqui, o Aldeir tá mandando aqui, te parabenizando pelo excelente gesto de profissionalismo, ele que é aqui do Campo Belo, e tem muitos torcedores também te agradecendo, mandando um abraço. E, Piá, eu fico muito feliz em conversar com você, não só eu, mas todos da equipe, em nome da Rádio Central. Torço muito para você, na sua carreira, enfim. E fico feliz de ter conversado com você sobre Ponte Preta, que eu sei muito bem que é algo que você adora falar e, claro, criou um amor aí depois de 2003, daquele ano, enfim, de outras passagens também, de outros momentos, mas agradeço muito a atenção com a Rádio Central, Piá. Obrigado, Obrigado para vocês, primeiramente. Principalmente a vocês que sempre dão um carinho muito grande e dão espaço, né? Para que a gente possa falar um pouco da história da Ponte Preta, falar um pouco pro torcedor o que é a Ponte Preta. Fico muito feliz de ter tido o espaço para falar com vocês. Muito feliz também de saber que a Ponte está aí, mesmo no interior, está buscando um título e tem que buscar, tem que fazer de tudo para ser campeão, né? É um grande jogo contra a equipe do Red Bull, que é uma grande equipe também. E se Deus quiser, se tudo correr bem, eu quero estar aí presente. Mas, primeiramente, obrigado a vocês, um grande prazer. E uma satisfação muito grande estar sempre falando da Ponte Preta, da nossa amada Macaquinha. Um abraço, Piá. Um grande abraço, rapaziada. Um abraço.